Sejam bem-vindos a mais um podcast em comemoração aos 40 anos da nossa paróquia. E hoje a gente está aqui com duas pessoas muito especiais que fizeram parte desse lindo projeto de fé, né, que é a nossa paróquia, que é a Claudenice e a Dona Rosa. Então sejam muito bem-vindas, eu agradeço o convite de vocês, que vocês sintam muito à vontade aqui com a gente. Obrigada. Acho que agradecemos. Bom, e para começar, a gente queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês. Como é a vida de vocês, quem vocês são, como que vocês começaram a participar aqui da paróquia. Olha, para te falar como a gente começou a paróquia, essa paróquia nem existia. Onde a gente começou aqui, a gente ia na igreja na Santa Lúcia, e a pé. Da onde a gente mora, aqui na rua Janaguari, a gente ia de a pé na Santa Lúcia, porque aqui não tinha paróquia, igreja. Agora sim, agora tem a paróquia, graças a Deus, né? Mas não tinha igreja. Eles pode falar? Eles tinham, assim, começado a igreja, um salão, assim, fez um barraco, cobriu assim com corona, né? E aí, vinha a missa, tinha de mês em mês, né? Vinha o padre José Antônio Transferente, que era ele que começou aqui, né? Aí ele passou de mês em mês, mais ou menos só. E não tinha esse tempo. E aí foi que o povo foi reunindo, né? Aí muita gente, aquela fome de Jesus, né? E o povo vinha naquele barraco, lá não cabia mais ninguém. Aí foi que teve que começar uma igreja, né? Que legal, né? Isso ela está falando de 49 anos atrás, né? Então, nós viemos para Campinas, eu nasci aqui há 49 anos, né? E minha mãe já tinha os outros filhos. E não tinha nada aqui no bairro, né? Era mato e algumas casas. Então, ela pensa, quase meio século atrás, né? Como que era isso aqui. O meu irmão, inclusive, a primeira catequese dele foi lá na igreja São Sebastião, né, mãe? Era no São Darúcio. São Sebastião. E aí, depois que começou, então, aqui todo o movimento para começar a comunidade, envolveram-se várias, né, paróquias, até que se formasse a paróquia, fazendo a divisão, que a princípio foram 12, né, 12 comunidades. Então, foi todo esse movimento aí, a gente então ia a pé, como a mãe disse, lá para outra igreja. Eu me lembro que a minha primeira comunhão aqui foi em 85, em 81 o bispo então autorizou que se fizesse a paróquia, né? E em 85 foi a minha primeira comunhão aqui. Então, aqui, né, nesta comunidade, nessa paróquia, foram realizados, né, a primeira comunhão, crisma, casamento, depois, por fim, foi o casamento de 50 anos, né, dos meus pais. Então, é uma vida, né, é uma história, e estamos até hoje aqui, né, assim, nós damos graças a Deus por essa comunidade, uma comunidade, né, acolhedora, então é a nossa casa também. É a extensão, eu digo que é a extensão da nossa casa. Então vocês estavam aqui bem no começo, quando a paróquia já estava assim, sedentada, vamos dizer assim. Já era uma criança ali no dentro já. A gente pegou então, toda a gestação, é isso mesmo, né? Toda a gestação. Legal, né, vocês contando isso. A gente está lembrando, eu estou lembrando aqui do podcast com o Padre Transferente. Então é legal mostrar essa visão dos paroquianos, né, e a visão do padre dessa formação, né? Porque quem já estava aqui na região, vocês que vieram também de outros lugares, ele comentou bastante. Que viam pessoas de outros estados, né?
para essa região, então mostrar como que tinha uma influência grande, né, desse pessoal que ficava aqui. Muito legal. A gente convidou vocês também, vendo assim, o exemplo que vocês são de família, porque o seu Paulo, né, que era o marido da Dona Rosa, ele era muito perseverante aqui. A gente ouve muitas pessoas falando dele, né? Ele não está mais aqui com a gente, como muitas outras pessoas que poderiam estar nesse podcast, que fizeram parte da nossa paróquia, que foram importantes. A gente queria que vocês comentassem um pouco como que era a vivência de vocês como família aqui na comunidade, as pastorais que vocês participavam. Como era isso para vocês? Como vocês levavam daqui para casa essas atividades como modo de perseverança mesmo na fé? Bom, mas isso aqui era perseverança que era nossa. Quando o Paulo era muito grande, ele era para tudo aqui em São Geraldo. Para tudo. O seu Paulo aqui, eu vou te contar, ele tinha muitos... ele entrava em várias pastorais, né? Ele era do batismo, ele era ministro da palavra, ele era de grupo de oração. Quando tinha via sacra, é ele que instalava os carros das via sacra. Então, quem mais não é luz aqui no São Geraldo, já ligava, seu Paulo, tá no sem luz. Vai sem luz, seu Paulo. Vai, o carro dele vinha aqui, ganhava luz, o povo ficava todo contente com ele. Era sobre colocar ventilador na igreja, subir, né? Ele gostava muito de trabalhar aqui, sabe? Isso foi um bom exemplo que deixou para nós, né? Aí eu também ajudava, né? Também, assim, na limpeza, quando eu podia, vinha, porque eu cuidava dos filhos dela também, não vai direto. Mas a São Geraldo, para nós, é uma alegria. Inclusive, aí foi mudando de padre, né? Quando entrou o padre Paulo, aí ele colocou ele lá para São Pedro, mas não esquecia daqui. Mas nem nossa, a gente gosta tanto que aí a gente estava lá, aí mas na sexta a gente corria para cá, a missa da noite, né? E sempre foi muito bom, Ele só deixou saudade mesmo, assim, sabe? E deixou esse exemplo, que é o exemplo que ele deixou para nós, que a gente nunca, com todo sofrimento, com toda que aconteceu isso, contra toda a dificuldade que a gente teve, assim, a gente não deixou de ir para a igreja. Sim. A gente, aquela exemplo que ele deixou, né, que ele deixou para a gente, que a gente nunca deixou, nunca abandonou. Porque foi a força de Deus, buscando aquela força de Deus. E Deus deu força pra gente, né? A gente não abandonar. É que a gente vai, chega lá, lembra dele. Por exemplo, às vezes eu venho aqui em São Geraldo, tô sentada lá, não tô lembrando que ele tá lá no altar. Né? Aí eu vou na São Pedro, aí eu falei, ai meu Deus, parece que eu tô vendo ele lá. Mas aí, Deus dá força. Dá força, essas boas. A gente sabe que aquela pessoa passou aqui, mas ela fez o melhor. E não era por qualquer pessoa, era por Jesus. Sim, com certeza. Né? Porque, às vezes, as pessoas vêm aqui e esquecem do principal motivo, né? E a gente viu muito no seu Paulo. Eu tinha uma grande, assim,
via muita humildade nele. Porque eu vinha, às vezes, no grupo de oração com a minha avó, e ele estava lá no Santíssimo aqui, quando era na salinha ainda. Você nem percebia a presença dele ali. Ele estava ali intercedendo, na maior humildade, no maior silêncio ali. E eu acho isso muito bonito, porque olha como influencia as coisas. Você, né, já tendo uma idade mais avançada, não esqueceu desse ensinamento que eles passaram para você. Vocês são em quantos filhos? Hoje duas, né? Assim, na verdade, era para serem 5, né? E o meu irmão que faleceu ia completar 13 anos, né? Com 10 anos teve um câncer, e aí com quase 13 ele faleceu. E depois, aí ficou eu e minha irmã, e depois teve um outro também que faleceu com 25 dias. Então era para sermos em 5, né? E teve um outro aborto espontâneo. Mas foi assim, né? Deus, ele preparou para os meus pais, eu e minha irmã, né? Meu irmão até os 15, então estamos aí, né? Então, o meu pai, ele foi um homem muito perseverante mesmo, como você disse, né? E muito sábio. Então, ele deixou um legado, assim, muito grande, né? E as pessoas diziam, né? Dizem até hoje, nossa, o seu Paulo era uma bíblia ambulante. É a frase que a gente ouve muito, né? O seu Paulo era uma bíblia ambulante. E assim, a humildade dele, né? Meu pai era muito humilde, né? Tanto aqui na comunidade como em casa, a família toda, tudo que acontece, em São Paulo, papai. Então ele era aquela pessoa que aconselhava, aquela pessoa que sentava para conversar, se tinha algum conflito, era ele que mediava o conflito, né? Então ele era muito ativo em tudo que ele fazia e muito, muito prestativo, né? Ao mesmo tempo. Meu pai é muito dado, né? Assim, ele Gostava de estudar. Os netinhos que a gente dela, né? Os filhos dela, a gente trazia para a igreja desde pequenininho, né? Ela sempre trabalhava, a gente trazia. E hoje eu estava com 23 anos, o filho dela, e o pequenininho está com 10, está sendo coroinha. Que legal. O esse de 23 anos, ele todos também está no São Pedro, né? Graças a Deus, tá indo, né? Então, a alegria da gente, né? Que a gente vê que é o exemplo que ele deixou. Então, a gente... Às vezes, o meu netinho não queria ser coroinha, né? Filho, o vô tinha tanta vontade, filho, de você ser coroinha. O vô tinha tanta vontade. Ele falava assim... eu vou trabalhar com o padre. O que o padre vai me dar? O que o padre faz? Onde que ele vai me pagar? Ai, meu Deus, vai banquinho, sabe? Filho, é Jesus que vai... você não vai receber nada do padre, você vai receber de Jesus, tá? Mas graças a Deus, ele tá sendo coroinha, louvado seja Deus, né? Como a minha mãe disse, ele participou de várias pastorais, né? Exéquias, batismo, noivos. Sim, também. Era era do batismo, era do curso de noivo, né? Era várias atividades. Como na coordenação São Pedro, né? Bom, um dos motivos da gente chamar vocês é justamente por isso que vocês estão falando. A gente percebe em vocês a essência da nossa paróquia, sabe? Dos nossos paroquianos. E como vocês comentaram de algumas coisas, vocês passaram por tantas coisas e mesmo com todos esses problemas, todas essas dores, vocês não deixaram de perseverar na fé. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa paróquia. Foi um dos motivos da gente ter escolhido vocês para participar desse podcast, né? Também vocês sempre aqui tendo uma vivência na paróquia desde o começo, como a gente tinha os canais de oração, né? Sim, que está assim. Eu passei também por várias pastorais, eu fui catequista, coordenadora do grupo de jovens na época. Nossa, era bem bacana na época o grupo de jovens, né?
ministra da Eucaristia também, né, da palavra. Foram várias, assim, e estamos aqui até hoje, né? Estamos aqui para servir, né? A minha mãe ainda participa até hoje da Pastoral da Saúde. Verdade. Graças a Deus, até hoje eu levo a Eucaristia. Como que é para você participar da Pastoral da Saúde? Como é que é? Ah, é muito bom, sabe? É muito bom porque que a gente não é normal, né? Às vezes tem os seus problemas, tem os problemas da gente, mas a gente se anima, né? E vai levar a Eucaristia, faz oração, porque você chega lá, minha filha, você fica você chega lá na casa da pessoa, você vê que a pessoa, né, tá pior do que a gente, né? E a gente leva, faz uma oração, a pessoa fica muito contente com a gente, né? E a gente aprende mais coisa com aqueles doentes, porque tanto agradece a gente, agradece tanto que a gente tem ido lá, né? Então, eu sempre essa força para Deus, para Ele me ajudar, para os problemas que eu ando aí, mas eu peço que Ele me ajude, e eu ficar boa para mim continuar. Vai, Steve. Levar a Eucaristia. Eu gosto bastante. Nossa. Então, a gente fica muito feliz de ouvir de vocês essas palavras, né? Porque fortalece a nossa fé também. E acredito que muitas pessoas que vão escutar isso também vão sentir, né? Como é importante o incentivo da família, a vida de oração, a participação na paróquia. Porque a gente em casa, sozinho, eu fazer uma oração em casa sozinho, não completa, gente. Porque Deus fez a gente para estar junto, né? Então, cada um com a sua dificuldade, ele dá o pouco que tem, né? Com a sua participação. E, para finalizar, eu queria que vocês deixassem, as duas podem falar separadamente, né? Uma mensagem para os nossos paroquianos. Mesmo assim, como eu disse, né, a comunidade ela é uma extensão, né, da nossa casa, né? É onde a gente se reúne, né, e a gente troca experiências, recebe as bênçãos e a gente vem abastecer para levar. Então, mesmo nas dores, nas dificuldades, né, mesmo não sentindo muitas vezes, porque às vezes a gente passa pelo deserto, né, às vezes a gente não sente que parece, né, a impressão que dá é que Deus não está nos ouvindo as orações, né? Então, às vezes, muitas pessoas podem passar por isso. E nem por isso, né, devemos desanimar, né? Temos que participar, não deixe de vir à igreja, não deixe de se reunir, de trocar experiência, né? Venha, persevere, né? Porque Deus é conosco o tempo todo, aqui em casa, onde estivermos, né? O Senhor, Ele está conosco. E Ele nos ouve, Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Mas viver a experiência de comunidade é importantíssimo, né? Então, é preciso estar em comunidade. Deus não nos fez sozinhos, não nos fez ilha, né, para viver sozinho. Ele nos fez para vivermos juntos. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. E não desanimem nunca. Mesmo na dor, na alegria, venha, participe. Né? É muito gostoso. E não se esqueça, a comunidade é a extensão da nossa casa. Então, a mensagem que eu quero deixar para a paróquia, né, é que quando der, as pessoas rezam um Pai Nosso para a alma dele, que ele era muito querido aqui. É porque é esposo não. Naquele da paróquia, sobre Deus e o mundo gostava dele. Que assim que puder, essa comunidade lembrar, rezar um Pai Nosso para a alma dele, uma Ave Maria, que eu sei que ele
a alma dele vai ficar muito feliz. A mensagem que eu deixo é essa aí. Gente, pode ter certeza que a gente vai rezar. Espero você. Nós agradecemos muito, muito, muito a presença de vocês. Foi muito importante ter vocês aqui com a gente. A gente aprende muito entrevistando as pessoas e ainda mais na humildade de vocês. A gente fica muito feliz de ouvir. E também gostaríamos muito de agradecer aos nossos patrocinadores, Ouro Verde Autopeças, Dri Brindes, Fashion Kids e Zé Doces. Muito obrigada. Nós queremos